Aboruagoye, bom dia. Hoje é domingo, ainda é pela manhã, então é dia de espiritualidade, dia de reflexão. Vamos fazer a nossa. Eu quero falar um pouco hoje sobre ebó. Ebó. Para que serve, afinal de contas, ebó, né? Será que é para deixar o pai de santo rico? Será que é para deixar a Yara orixá bem de vida? Ou será que é para me favorecer? Bom, entrando um pouco no clima aqui, a gente vai falar bastante de Ori ao longo desses próximos meses, né? Do culto à própria cabeça e principalmente sobre como nós nos conduzimos na nossa vida. O ebó nada mais é do que uma grande medicina. O ebó é uma medicina muito importante dentro do nosso culto, dentro da nossa religião, porque é através dele que nós melhoramos o nosso destino. Melhoramos o nosso destino? Exatamente. O ebó, quando nós fazemos uma oferenda, um trabalho, eu sempre costumo dizer que o alcance do ebó é algo que nossos olhos não conseguem enxergar. O alcance do ebó vai muito além daquilo que nós podemos imaginar. Então, o ebó pode ser muito simples, pode ser um único obi com um copo de água, pode ser, né, Oromilai que vai dizer qual é o ebó que deve ser feito, ou o seu orixá que vai dizer, seu ori é quem vai indicar qual ebó deve ser feito para você. Mas o mais importante é que você saiba o valor que aquilo tem. E valor não tem nada a ver com preço, gente. O valor das coisas tem a ver com o alcance que elas podem ter na nossa vida, o valor que nós atribuímos àquilo que nós estamos fazendo, ao que nós estamos buscando. Então, se você veio fazer um jogo para buscar melhoria na sua vida, por exemplo, financeira, enfim, uma coisa bem usual, várias coisas podem ser entregues a você nesse jogo. Pode ser, além de todas as recomendações de comportamento, que é o que nós chamamos de ebó de comportamento, onde você vai colocar em prática o seu iwapelé, seu bom caráter, né? E ele já começa na hora que você está escutando a recomendação que o sacerdote está te passando. A hora que o sacerdote diz, você deve ser obediente, você deve ser coisas do tipo, né? Você deve manter os seus olhos abertos, você deve ter cuidado com inimigos, você deve isso, deve aquilo. Quando o Ifá diz o que você deve colocar para o seu caráter, a primeira coisa e a mais importante do Iwó Pelé, do bom caráter, é sabermos escutar, é sermos obedientes em relação àquilo que está sendo colocado para nós. E sabe por que o sacerdote passa por escrito? Eu não preciso de provas, eu não preciso manter provas daquilo que eu recomendei a vocês. Na verdade, eu passo por escrito para que você possa ler, criatura, para que você possa reler o que foi recomendado. Você fez um investimento de tempo e de dinheiro, você pagou para alguém abrir o oráculo para você e dizer para você o que o Orumilá queria te trazer. Ele trouxe. O que o Oxum queria te trazer, ela trouxe. E você faz o que com aquilo? Você ouve na hora, sorri e depois esquece? Não. Aquilo vale para você pela sua vida. Aquilo vale para você pelo período que você está passando, ou aquilo vale para você até que você conquiste o que você deseja. Então é essencial que você releia. É essencial que você avalie se você está se comportando de fato assim. Teoria vai te dizer, a hora que você lê lá, 13ª orientação, tal coisa, teoria vai dizer, poxa vida, fulano, isso você não está fazendo muito. E justamente é o que você não está fazendo muito que pode desfavorecer todo o axé que foi liberado pelo ebó. Saiba disso. Não é só o pai de santo que tem responsabilidade sobre a conclusão de forma positiva da forma que você deseja daquilo que você vai pedir. Você tem a responsabilidade. 50% da responsabilidade está sobre você. 50% está sobre eu fazer um ebó bem feito para você. Feito corretamente, apurado corretamente. E é por isso que você paga, para que eu possa apurar corretamente, para que eu pegue o valor que você recebe, não dá para pagar. É incomensurável, não tem dinheiro que paga o que um ebó entrega para uma pessoa. Agora, o valor, o dinheiro que você me paga, para que você usa, Yalorixá, o dinheiro que eu pago do ebó, o dinheiro que eu pago do jogo? Ora, cara pálida, você vem para mim com problemas cada vez mais complexos. Eu uso isso para que eu possa também pagar e obter o conhecimento que eu preciso. Ou você acha que alguém me dá alguma coisa de graça só porque eu tenho esses olhos azuis aqui? Né? Então as coisas não são assim, tá certo? Eu tenho que pagar
eu tenho que investir tempo, mesmo que, veja bem, mesmo que eu não tivesse que pagar a ninguém para obter conhecimento, o que não é uma verdade, né? Porque a gente, para obter conhecimento, tem que pagar sim. E pagar é a melhor e quase que a única forma de reconhecimento para um ser humano. Uma coisa que é boa e que ninguém nega é dinheiro. Então, por que a gente fala aquele ditado, né? Está doida, mas não rasga dinheiro ainda, ou seja, não está completamente louca, né? Então, as coisas são assim. Você usa o dinheiro para poder ser grato e demonstrar de forma física e realmente com um sacrifício você vai lá e paga, você investe. E eu também invisto. Pensa você que eu fico rica por causa do seu dinheiro, do seu ebó, não. Porque eu não fico, não. Viu? Que deixa alguém rico não é R$ 1.000, R$ 500, R$ 400, R$ 200, 50 conto. Pelo amor de Deus, né? Então vamos lá. O que faz uma pessoa ser uma pessoa rica? Primeiro que eu sou sacerdotisa. Então riqueza para mim não é o dinheiro. Amo dinheiro, adoro. Mas o dinheiro não é a única riqueza que eu busco. Vou corrigir minha frase. Dinheiro não é a única riqueza que eu busco. Eu sou sacerdotisa, tenho uma responsabilidade imensa em relação ao meu caráter, em relação à pessoa que eu sou, aos exemplos que eu dou para cada pessoa que me segue. Se você aí tá me seguindo é porque você viu alguma coisa de bacana em mim, de consistente em mim, né? Você não enxerga em mim uma pilantra, uma picareta, e eu não sou mesmo. E não posso ser, porque eu sou sacerdotisa, tenho responsabilidade comigo, com a minha família, com meu pai, com a espiritualidade. Então, vejam bem, o que você investe para o ebó, só para finalizar esse assunto, não vai me enriquecer, não é para isso. Eu não estou atrás de dinheiro, eu estou atrás de beneficiar você. Quando alguém vem jogar e eu pergunto, você vai fazer ebó? É porque, de fato, o ebó precisa ser feito para todo mundo que joga. E às vezes eu sei que você não está propenso a fazer, e é por isso que eu estabeleço essas conversas com alguns de vocês. Então, para mim, a coisa mais importante é essa. E o que eu gostaria ainda de reforçar sobre o ebó é que ele é, de fato, como um remédio. Todos os elementos que vão ser usados nesse remédio, eles são solicitados por Orumilá, ou pelo Teori, ou por quem você julgou e está respondendo o jogo, para beneficiar você naquela situação ou na sua vida. Às vezes não vai beneficiar nem apenas você, vai beneficiar seus pais, vai beneficiar seus filhos. Nós não enxergamos, mais uma vez, aonde o ebó vai ter reverberação, né? Por onde o axé vai se reverberar. Então, ele é importante como um complemento, ele é importante como o fechamento daquele assunto que você foi abrir no oráculo, né? Então, façam ebó, acreditem na oferenda, né? Acreditem nas palavras do orixá. Se você ainda não tá pronto para isso, nem vá jogar, tá bom? Que jogar para você ficar desesperado porque o sacerdote disse uma coisa ou disse outra coisa, e aí você não fazia o que deve ser feito, então não resolve nada. Agora, eu vou usar o último minuto desse vídeo para deixar uma coisa aqui muito, muito clara. Cuidado, tá cheio de picareta por aí. Tá cheio de gente que não sabe fazer bó, tá cheio de gente por aí que não tá nem aí com o resultado da sua vida, que não liga para quem você é, para o que você tá buscando. Tudo isso é importante quando você escolhe um sacerdote, quando você vai consultar alguém, tá certo? É importante que você entenda que estar com alguém que te traz segurança afetiva também é algo importante. É por isso que essa é uma dinâmica feita em família. Porque o sacerdote que se busca, às vezes ele é da sua família, às vezes você não tem um sacerdote na sua família, você busca fora, mas o sacerdote precisa passar para você confiança, segurança também afetiva de que ele de fato se interessa pelo que está acontecendo com você. Sabe, é muito importante que a gente tenha essas duas coisas, que a gente possa ter consistência em cada ato, em cada atitude, né? Se não, gente, vai jogar cartinha por aí, entendeu? Deixa as pessoas te falarem, se acontecer, aconteceu, se não acontecer, aconteceu, tanto faz, né? Mas cuidado com as decisões que você toma em cima de previsão de gente que não sabe nem o que tá fazendo, viu? Cuidado. Mas faça a ebó com segurança, tá bom? Odabó, boa semana para vocês.
Aboru Aboye, hoje é sábado, dia de Alceifá, e se você teve paciência de assistir esse vídeo sobre o ebó até o final, então espero que você tenha paciência de assistir a minha explicação também até o final. Vamos lá. Bom, eu vou procurar ser sucinta, porque vocês sabem que eu gosto de passar conteúdos de uma forma um pouco mais rápida e também de uma forma oral, né, direta. E esse vídeo que eu vou construir aqui para vocês tá diretamente conectado com o vídeo do ebó. E na verdade ele não é sobre cobrar ebó, ele é absolutamente sobre decolonização da nossa mentalidade religiosa, né? E também da mentalidade econômica sobre as tradições de matriz africana, sobre essas religiões como a Umbanda mesmo, que se formou aqui no Brasil, né? E o eixo central dessa conversa, ele tá muito em cima da contradição histórica, né? Que é profundamente colonial, né? Da forma como a sociedade brasileira aprendeu a olhar para os sacerdotes em geral, mas sem entender qual é a história que cada religião traz consigo. E por que nós não podemos entender ou imaginar que um sacerdote será igual ao outro, né? Aqui no Brasil, num certo período em que começam a se abrir as casas de Umbanda, que tinham outros nomes, enfim, isso não vem aí ao caso no conteúdo do nosso vídeo, né? Mas criou-se a expectativa de que os terreiros e qualquer casa de axé, os sacerdotes tinham que sobreviver com as suas casas exclusivamente de caridade. Aquela era uma casa de caridade, não era uma casa religiosa, aquela era uma casa de caridade, né? Então, como se a gratuitude absoluta, né, do que é feito lá fosse de fato o selo moral da legitimidade espiritual, né? Como se o dinheiro fosse uma marca pecaminosa, né, onde as pessoas não pudessem ter dinheiro. Então, como você vai cobrar por um trabalho religioso e isso ser algo puro, né? Ser algo sagrado? Gente, vamos lá. Essa lógica, ela não nasceu na tradição africana, tudo bem? E nem em outras tradições que compõem a Umbanda, mas eu vou me ater àquilo que eu conheço. Então, essa lógica não nasce na tradição africana. Ela nasce nas estruturas históricas de opressão, exatamente, nas estruturas históricas de opressão, porque quando você olha para as sociedades africanas tradicionais, os sacerdotes não são pessoas destinadas à miséria, tá certo? Eles têm uma função social absolutamente reconhecida. Eles servem famílias, eles orientam comunidades, eles executam ritos, preservam conhecimento, que é algo que tem muito valor para as pessoas dessa região, né, diferente do Brasil, né, mediavam até conflitos entre áreas, entre pessoas, né, ou seja, eles guardavam uma tradição. E por isso eles eram sustentados com o seu trabalho com pagamento por essa mesma sociedade, por essas famílias, por essa mesma sociedade. Então, assim como um artesão vivia do seu ofício, um curandeiro vivia do seu conhecimento e um mestre do seu ensino. O sacerdote, ele vive do serviço sagrado que ele presta. Isso nunca foi incoerente. Isso nunca foi incoerente. Porém, o que aconteceu no Brasil foi uma outra coisa. Após a escravidão, a perseguição religiosa, a criminalização dos cultos africanos, a marginalização sistemática, construiu-se uma narrativa bastante conveniente para aquele momento. O terreiro podia existir, desde que pobre, desde que inabitável. O sacerdote podia servir, desde que sacrificado, né? A tradição podia sobreviver, mas de uma forma precarizada. Ou seja, gente, sem recurso, sem dinheiro, as coisas morrem e não se propagam, entende? Tradição sem recurso morre com as pessoas, morre com o fato de que sem o dinheiro não era possível e não é até hoje ter um espaço físico. Sem espaço físico, não é possível fazer culto.
Você acha que é certo? Então, um sacerdote hoje, ele precisa ter um espaço físico adicional ao da sua casa. Então, pensem comigo, se eu pago aluguel para viver, para eu viver, eu ainda preciso alugar um outro espaço para que eu possa fazer aquilo que é o meu destino, que é o sacerdócio. Ou seja, eu preciso de 2 aluguéis, ou então eu que me sacrifique, né? E ponha toda a estrutura da religião aonde? Dentro da minha casa. Isso é vida, gente, para alguém? Não é. Então, sem dinheiro não tem espaço. Sem espaço não tem culto. Sem culto não tem continuidade. Sem continuidade não tem memória. Percebam aonde está o peso nisso. O objetivo real era acabar com os terreiros. E quem quisesse manter terreiro era gente branca que não conhecia da tradição. Entende? Gente branca que não conhecia da tradição. Isso não é teoria. Essa sociedade que eu estou falando para vocês, a política, né? O governo do momento, essa sociedade que romantiza a caridade, que torna a caridade algo lindo, ilegítimo e romântico, é a mesma sociedade que cobra aluguel, IPTU, água, luz, manutenção. É a mesma sociedade, percebe? Então, como é que a gente faz, né? É a mesma sociedade que quer que os seus rituais sejam feitos com boa comida, né? Com bons bichos, com coisas boas. Ou seja, espera-se gratuidade de quem vive dentro de um sistema que é totalmente monetizado. Essa conta não fecha, pessoal. E aí nasce a culpa, né? A culpa de cobrar. A culpa de aceitar a contribuição, a culpa de reconhecer valor no próprio trabalho, a culpa de que você precisa sobreviver. E aí, como é que é a vida do sacerdote? Né? Alguém que vai, abre o jogo, né? E que é dito para ele assim, a sua vocação é o sacerdócio. Então, o melhor é você virar padre ou freira, né? Afinal de contas, ali você exerce o sacerdócio, mas alguém banca a tua vida. Você tem onde morar, você tem onde comer, você não precisa ter 2 profissões. Porque eu, por exemplo, tenho 2 profissões. E assim é a maioria dos profissionais de sacerdócio no Brasil. Os decentes, né? As pessoas decentes no Brasil, para começar o sacerdócio, precisam começar com 2 profissões. Percebe? A culpa implantada, ela é uma ferramenta de controle. Então, enquanto a gente não se liberta dessa culpa e enquanto a gente não exerce a gratidão e não olha para o nosso sacerdote como alguém que de fato apoia a nossa vida, a gente não consegue entender o conceito do pagamento. A gente se culpa. Porque quem acredita que deve servir sem nunca poder se sustentar, inevitavelmente vai se precarizar, vai adoecer ou simplesmente vai desistir e com isso desaparecer. E eu sou sacerdote, mas eu tô falando com vocês que são da minha casa de Umbanda, porque todos vocês aí dentro também são sacerdotes. Todos vocês pagam aluguel, todos vocês pagam taxa. Não é isso? Todos vocês contribuem com a casa para exercer o sacerdócio de vocês. Seja para o seu benefício próprio, ou seja para ajudar quem vem até uma casa de Umbanda. Para quem vocês disponibilizam? As suas entidades, que não são obrigadas a atender qualquer pessoa que aparece lá fora. Mas vejam, se nós não conseguirmos compreender e tirar de dentro da gente a culpa que foi criada historicamente pela inversão de valores de quem queria apagar as nossas tradições, a gente não consegue sobreviver. Chega uma hora que você começa a questionar isso, questionar aquilo, e você acaba desistindo, você acaba saindo. E é isso que interessa historicamente para a elite daquela época, né? Era apagar as nossas tradições. Caridade existe? Existe sim, e ela deve existir. Ela faz parte do sacerdócio. Né? Se nós queremos ajudar gratuitamente uma pessoa que precisa, que está jogada à rua, uma pessoa que está sem apoio e a gente entende que a gente deve ajudar, isso é caridade. Você vai fazer e você sabe que o máximo que você vai receber em troca ali é um muito obrigado, é um olhar de agradecimento.
E a gente pode e deve fazer esse tipo de exercício quando achar conveniente. Mas vamos lá, né? Quando a gente decide acolher alguém sem recursos, a gente aplica a caridade. E muitos lugares fazem isso, mas tem alguém bancando. É com o dinheiro de alguém. E perceba, quanto mais dinheiro você tem, mais caridade você pode fazer. E aí você valida, né, a impureza do dinheiro. Ah, e a pessoa é rica, mas ela faz tanta caridade. Nossa, ela merece ser rica. Ei, gente, parou, sabe? Caridade tem que ser uma escolha consciente, mas não um modelo obrigatório de sobrevivência. Porque são coisas diferentes. Então, uma casa ela pode praticar a caridade, mas uma casa não pode se estruturar toda a sua existência em cima de um modelo de precarização permanente, porque em algum tempo essa casa não vai mais existir, né? Ou só os ricos é que vão conseguir ter casas. E aí a gente volta para um modelo escravizado. Então você é o sacerdote, mas você trabalha aqui no meu espaço, na minha casa que eu tô te cedendo. A hora que eu quiser eu tiro você daqui, eu te expulso daqui. Percebe? Então ambas as coisas reproduzem exclusão. Então, quando se fala sobre pagamento por ebó, contribuição, ajuda, né, pagamento por consulta, por trabalho sacerdotal, a discussão real não é mercantilização da fé, não é. A discussão é: nós estamos operando a partir da lógica ancestral da tradição ou a partir da culpa herdada por estruturas coloniais? Bom, aqui no nosso terreiro, a gente está descolonizando. E descolonizar também é mudar essa nossa lógica. Nós temos que questionar as crenças que são implantadas. A gente tem que rever moralidades que não nasceram dentro da nossa tradição. É preciso separar a caridade de autossacrifício compulsório. Entender que sustentar sagrado é uma responsabilidade comunitária. Todos nós que estamos lá dentro falando que somos sacerdotes, que somos da Umbanda, temos a responsabilidade comunitária de sustentar o nosso sagrado do jeito que a gente entende que é bom e que é certo para nós. Porque conhecimento tem valor, tempo tem valor, energia pessoal tem valor e estrutura tem custo, gente, né? Então, a dignidade sacerdotal também. Vou tomar meu cafezinho, já falei muito. Esse assunto, ele é muito forte, sabe? E ele desperta em mim uma tranquilidade muito grande em cima daquilo que eu venho fazendo. Toda vez que eu discuto isso com alguém, com vocês, eu me sinto muito bem, sabe? Porque eu vejo que eu pratico aquilo que eu aprendi com os meus mais velhos, eu pratico algo justo, eu demorei muitos anos para entender, o que eu estou explicando para vocês hoje. Então eu não espero que vocês entendam isso rápido, mas eu espero que vocês constantemente reflitam sobre isso. Entendam, eu sou mais velha que vocês e estou repassando para vocês algo que não é a minha opinião com base na minha vivência. É o meu entendimento com base nos estudos históricos e em discussões, longas discussões inclusive, que eu já fiz e já tive com sacerdotes mais velhos do que eu, que não são poucos, né? E então, muitos deles inclusive historiadores, muitos deles inclusive embasados em estudos, em pós-graduação, né? Ou seja, os sacerdotes, eles investem em estudo. O bom sacerdote é aquele que investe em si com o dinheiro, né? Como eu falei no vídeo anterior, o dinheiro que você paga, eu uso para investir em mim, para que eu tenha melhores ferramentas para atender você, para que eu faça cada vez rituais mais bem feitos, para que esse ritual bem feito traga para você resultados cada vez mais rápidos. Para que eu tenha conhecimento sobre o ser humano para poder escutar o que você está me dizendo e compreender você e realmente te ajudar.
Você já parou para pensar que todo sacerdote de Umbanda e todo sacerdote que faz consulta oracular, de certa forma, é um pouco psicólogo? Como é que uma pessoa absolutamente sem cultura... Cultura não é dinheiro. Cultura não é dinheiro. Cultura não é só estudo em faculdade. A cultura, gente, ela não se faz só numa pós-graduação, ela não se faz só em lugares assim. A cultura se faz também na preservação daquilo que é tradicional, né? Quando você ouve algo dos seus avós e você melhora aquilo que você, né, escutou deles, mas sem perder a essência, mas adapta para a modernidade, sabe? Agora, como é que uma pessoa que não tem cultura vai entregar alguma coisa para você fundamentada, sem ser por repetição? E aí, é com esse sacerdote que você tem que ter cuidado. É o sacerdote que só faz as coisas por repetição, que não estuda, que não procura se embasar. É o sacerdote que simplesmente passa anos fazendo absolutamente a mesma coisa, não melhora em nada, não consegue se melhorar como pessoa. É aquele sacerdote que você não vê a vida dele de fato melhorando, né? Ele tendo paz, ele tendo tranquilidade. Eu não posso ser uma sacerdotisa e ser uma pessoa completamente irritadiça, que vive brigando com todo mundo, ou seja, que dá um exemplo ruim para vocês. Mas para que eu viva dentro de um contexto pacificado, para que eu consiga, inclusive, me oferecer a vocês como um ser humano melhor, gente, eu preciso, tudo que eu aprendo, eu preciso pagar. Eu preciso pagar. Ninguém dá nada de graça nesse mundo, já falei isso, né? Então, os meus sacerdotes cobram pela distribuição do conhecimento. Não o conhecimento oral, quando eu estou junto com eles, aquele conhecimento que eles distribuem para quem participa efetivamente de uma família e está junto dos trabalhos. Esse a gente adquire de graça, porque não existe de graça. Para eu participar, eu tive que ir até o local. A nossa família, por exemplo, é do Rio de Janeiro. Toda vez que eu tenho que ir até lá, eu preciso fazer uma viagem. Gente, não é gratuito. Bom, acho que eu já fui clara. Acho que eu já discuti bastante aqui sobre o tema. Já deu para entender que, sim, foi muito mais grave, né, a força do apagamento, né, da tentativa de apagamento da nossa religião. E hoje todos nós fazemos parte de um movimento de retomada das tradições, com compreensão daquilo que nós estamos fazendo, né? Então, eu acho que já ficou fácil de compreender que o dinheiro é um sistema de reconhecimento do trabalho das pessoas e é o dinheiro que sustenta a estrutura, a casa, né? A luz, a água, tudo que a gente tem lá, a limpeza, né? É o dinheiro que preserva o nosso tempo, de não precisarmos nos locomover a grandes distâncias para fazer uma faxina no nosso terreiro. Hoje a gente pode ter alguém que colabora conosco com isso e a gente paga, a gente remunera essa pessoa adequadamente, com prazer, né? E acho que isso, então, já ficou claro para vocês. Acho que isso já ficou muito, muito transparente na forma de ser. Mas ainda assim, achei importante trazer e discutir, porque eu sei que dentro de nós, muitas vezes, essa culpa, ela pega, essa marca volta. E nós temos que nos exercitar, né, para não nos sentirmos mal com relação a isso, para não sentirmos essa culpa, porque nós não temos culpa. Eu já falei várias vezes que o terreiro, além de tudo, além de ser uma casa espiritual, aquele espaço é um espaço físico. Qualquer um de nós, qualquer um de vocês que precisar daquele espaço físico para dormir, para estudar, para comer, até mesmo para morar por um período, né? Qualquer um que precise daquele espaço físico, ele está e sempre estará à disposição de vocês. Se não for aquele espaço físico, outro. O dia que o espaço físico, né, se Babá Olodumare permitir, o dia que o espaço físico for de fato nosso, né, adquirido com o nosso dinheiro, aí que ele será mais ainda de todos nós. Aí que ele será mais ainda de todos vocês, né? E isso reforça o nosso senso de pertencimento.
Porque você tem que olhar, alguns de vocês já estão na casa há mais de 8, 9, 10 anos. Quanto dinheiro você já não pôs na casa? Bastante, né? Aí eu fico, às vezes, assustada que de vez em quando eu ouço umas coisas assim, do tipo, eu tô cansando, eu vou largar. Eu não sei o quê. Nossa, é muito mais do que isso, pessoal. Não é só sobre cansar, sobre largar. Quando você cansa, você pega e descansa. Mas se você deixou de acreditar no fundamento de uma casa, aí é diferente. Aí você tem mais é que sair mesmo. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Você, há tantos anos, vem contribuindo, né? Você estruturou toda a sua espiritualidade, né? Você confia em mim. Por que você vai largar? Por que você vai deixar todo o investimento que você fez pra trás? É só pra ter mais uma obra incompleta na tua vida? Cuidado, tá bom? Odabó, boa semana. Vamos procurar ser consistentes, resilientes e construir obras completas na nossa vida. E vocês podem ter certeza de uma coisa, vocês podem ter certeza que dentro da minha casa, enquanto estiver sobre a minha batuta, né, de toda a gestão, o dinheiro é muito bem gerenciado, é gerenciado de forma comunitária, não sou eu que escolho aonde a gente vai pôr dinheiro, como vai pôr dinheiro, é escolhido por algumas pessoas de dentro da casa, né, que estão diretamente ligadas à administração. Essas pessoas mudam de tempos em tempos, então assim, nós procuramos fazer uma coisa honesta e direita, pelo menos legal, né, legalizada. Então, pessoal, contem conosco, contem com a nossa honestidade ao lidar com aquilo que escreve, né, a nossa vida, com a espiritualidade que sustenta a nossa vida, né? Então, nisso, eu sei e tenho certeza que vocês podem contar comigo. Chega de falar, Odabó, boa semana para todos vocês, um excelente sábado, excelente domingo. Axé.